Professor, então você está dizendo que a gente um dia vai cometer esse erro. Que tal então se a gente descobrir o que vai acontecer nesse momento, quando esse dia chegar? Vamos lá. Acessar posições inválidas de um vetor, pessoal, é um erro grave. Grave por quê? Porque você pode ter resultados inesperados. Então, ó, cuidado. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Int vet5, vetor com 5 elementos. Os elementos são 10, 20, 30, 40 e 50. Aí tá certo isso? Vet5 recebe 60? Não tá certo. Um vetor com 5 elementos não tem uma posição 5, não tem um índice 5, ele tem um índice 0, 1, 2, 3 e 4. Aí eu estou dizendo que isso daqui é um erro muito grave. E aqui, ó, eu tenho outro erro que é um erro grave também, que é vet5000 recebe 60. Perceba que eu estou dizendo aqui que esse erro é grave, ele não é muito grave. Por que acessar a posição 5000 é só grave e acessar a posição 5 é muito grave? Vamos lá, todo programa ele recebe um espaço de memória para trabalhar. Certo? Quando seu programa começa a rodar, o sistema operacional diz: ei, programa, pega esse espaçozinho de memória para você trabalhar. Certo? Aí você começa a alocar variáveis. Aquelas variáveis vão ficar naquele espaço ali. Aquele espaço é reservado para o teu programa. Se você errar bem pouquinho e disser posição 5 recebe 60, essa posição 5 provavelmente ainda é dentro desse espaço. Então, você vai estar fazendo uma bobagem, vai estar escrevendo algo num local que você não deveria, mas o local é seu. É muito grave isso, por quê? Porque você dificilmente vai ver isso dando erro. Esse é um programa que ele vai rodar por muito e muito tempo, você acha que está funcionando, tá tudo uma beleza. Um belo dia lá, ele dá um problema. Por quê? Porque coincidiu desse 60 ser colocado em cima de uma outra variável que você estava usando no teu programa. O outro erro é só grave, pessoal. Por quê? Porque isso daqui, a posição 5000, provavelmente é uma posição que vai estar fora do teu programa, fora da área reservada para o teu programa. E aí o que acontece quando um programa tenta acessar memória que não é dele? O sistema operacional vai lá e fecha. Diz: não, pode não, meu filho. Pode sair tentando alterar posições de memórias aleatórias na máquina, não. Vem aqui, chega pra cá, deixa eu fechar você. Aí, puf, tá? Ele fecha o teu programa. Então é o famoso crash. O programa está rodando e puf, crash. O que é que houve? Acesso ilegal de memória. Tentou acessar uma posição de memória que não é dele. Perceba que uma posição inválida, pessoal, é uma localização na memória que não pertence ao vetor ou não pertence ao programa. Então é isso que eu estou querendo destacar aqui. A posição 5 não pertence ao vetor, mas talvez pertença ao seu programa. A posição 5000 não pertence nem ao vetor e talvez não pertença nem ao teu programa. Então esse programa aqui provavelmente vai crashar. Vamos mostrar o que acontece lá no Visual Studio quando eu tento fazer isso aqui? Aí agora eu vou tentar fazer isso. Ó. Vet na posição 5, receber 60. E eu vou dar um cout ainda mais. Vou ser atrevido, ainda vou exibir o valor. E aí, vocês acham que ele vai exibir o 60? Eu vou rodar o programa. Então aí o que acontece? Ó, aqui dentro do Visual Studio, pessoal, ele me deu um erro dizendo assim, ó, stack around the variable vet was corrupted. Tá? O que isso significa? Stack é o nome de um tipo de memória. Ele está dizendo que a memória ao redor da variável vet foi corrompida. Então, ou seja, é uma forma dele dizer que, ei, você está escrevendo fora do lugar. Você está escrevendo fora do vetor. Então, percebam que aqui, pessoal, ele deu esse erro porque eu estou dentro do ambiente do Visual Studio. Mas vamos ver o que acontece se eu estiver fora do Visual Studio. Então, deixa eu abrir aqui meu prompt de comando. progcomp.exe, está aqui o executável. Vou limpar a tela e vou rodar ele. progcomp. Olha só. Vejam ó, que apareceu o valor 60. Então ele conseguiu exibir, ó, ele fez esse cout, mas ele acabou me dando aqui uma mensagem de erro, né, dizendo, ó, stack around the variable vet foi corrompida. Então, como aqui eu ainda estou trabalhando com um programa em modo de depuração, mesmo executando aqui fora, ele dá esse erro para mim. Se eu colocar aqui, em vez de 5, colocar aqui 5000, vamos ver se muda alguma coisa. Vamos tentar rodar aqui dentro. Ó, vejam que agora ele deu um erro, só que o erro foi diferente. Por quê? Exceção gerada em prog.exe, violação de acesso ao gravar no local tal. Esse é o endereço de memória que eu tentei gravar a informação 60. E ele está dizendo que isso é uma violação de acesso. Por quê? Porque aquela posição de memória
Não é do meu programa, não faz parte do meu programa, então é uma violação de acesso. Estou tentando escrever na posição de memória que não me pertence. Já pensou se você pode fazer isso sempre? Eu posso vir aqui com o meu programinha e escrever na posição de memória de um programa que está rodando, certo? Na verdade era assim que as pessoas faziam, hackeavam programas, né? Imagina aquele joguinho que estava rodando, aquele joguinho super difícil, onde você só tinha uma vida. Aí o que você fazia? Ia lá no endereço de memória, onde aquele programa guardava o número de vidas e botava vidas igual a 1000. Aí pronto, agora você tinha 1000 vidas. Tá? Então, antigamente se podia fazer isso quando o sistema operacional não protegia a região de memória de cada programa. Hoje em dia ele protege, então um programa não pode escrever na região de memória do outro. Se o seu programa faz isso, ele faz uma violação de acesso e ele vai ser fechado pelo sistema operacional. Vamos voltar lá no prompt de comando e vamos tentar rodar o progcomp de novo. Olha só o que aconteceu, ó. Veja que ele nem exibiu o valor 60 e ele voltou aqui, ó. Por quê? Porque agora, como ele tentou escrever na posição 5000 que está fora da área de rede de memória do meu programa, o sistema operacional foi lá e catou ele. Disse, pode não, filho. Fechou ele. Ele foi fechado pelo sistema operacional, certo? Então, daí para vocês verem, né, a diferença entre você fazer um erro grave e um erro muito grave. Eu considero que esse erro aqui é menos grave. Por quê? Porque o programa fecha e você vai descobrir que tem alguma coisa errada. Acessar a posição 5 é super grave porque você não vai descobrir. E o programa, com sorte, até funciona. O Visual Studio aqui, ele está dando essas mensagens. Não é todo compilador que vai dar, não. Então esse programa aqui, em outros compiladores, ou se você gerar a versão release dele, né, que seria vir aqui e mudar para release, vocês vão ver que ele vai rodar de boa. Porque a versão release, ela é uma versão otimizada, ele otimiza o programa, é a versão final do teu programa, tá? E ele não fica fazendo algumas verificações como essa versão debug está fazendo. Você viu um corte do meu curso de programação? Se quer o vídeo completo, o link está na descrição e a playlist está aqui do lado.